Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós temos aqui a tabela dos múltiplos do metro e dos submúltiplos também, né? No caso, eu vou só apagar essa página aqui. Tem uma página a mais. Antes de você responder a atividade, vamos aqui ver como é que a gente vai trabalhar, né? Os múltiplos e os submúltiplos. Eu vou ampliar aqui, vou escrever. Aqui esse M vai representar a unidade de medida de comprimento, que é o metro no caso, ok? No caso, eu vou colocar dm, certo? Que é de decímetro. DAM, que é decâmetro. HM, que é hectômetro. E, no caso, km, que é quilômetro. Aqui eu vou colocar cm, que vocês já estão acostumados, que é centímetro. E aqui mm, que é milímetro, tá? No caso, cada uma dessas letras na frente da unidade de medida metro representa um múltiplo e um submúltiplo, ok? Um desse equivale a 0,1, né? 1 centímetro equivale a 0,001. Eu vou colocar aqui 1 no caso de metro. Quando você vem nesse sentido aqui, ó, você sempre vai multiplicando de 10 em 10, tá bom? Por exemplo, se eu quero chegar em quilômetro, né? O quanto equivale um quilômetro? Quanto equivale um decâmetro? Um decâmetro equivale 10 metros, no caso, porque eu estou multiplicando 1 por 10. Agora eu vou multiplicar o decâmetro por 10, eu vou obter 100 metros, ok? E o quilômetro, 1000 metros, ok? Que eu vou sempre multiplicando, nesse sentido aqui, você vai multiplicando por 10, de 10 em 10, tá bom? Vou fazer até uma setinha aqui azul, para que você possa entender melhor. Aqui eu estou multiplicando por 10, aqui eu estou multiplicando o novo número que eu encontrei por 10, e aqui eu estou multiplicando o novo número por 10, ok? Já se eu quisesse ir para o outro sentido, aqui eu estou dividindo o número por 10, ok? Ó. Deixa eu só apagar aqui, eu estou dividindo o número por 10, aqui eu estou dividindo o número também por 10, no caso 100 por 10 vai dar 10, e 10 dividido por 10, né? No caso eu vou encontrar 1, como está aqui, né? Dividindo por 10. Nesse sentido, no caso para a direita, para a esquerda, nesse sentido aqui, no caso a nossa esquerda, mas a direita em relação à variável que nós estamos avaliando, a métrica metro, é multiplicando nesse sentido. No outro sentido que eu estou fazendo aqui do vídeo para vocês, é dividindo. Então aqui a gente vai obter justamente, no caso o decímetro, ele equivale a 0,1, né? Ou você pode representar por fração. Eu vou colocar aqui a representação decimal, 0,1, que é a mesma coisa de 1 dividido por 10. Porque nesse sentido a gente não vai dividindo. Agora eu vou dividir esse número aqui por 10. Eu vou obter 0,01. No caso eu vou encontrar aqui justamente 1 sobre 100. Analogamente, aqui vai ser 0,00. Perdão, só dois zeros aqui no caso. Aqui vai ser 0,001, que é 1 sobre 1000. Então, aqui a gente encontra a relação. Ó. Quanto é que é um decímetro? Um decímetro, no caso, eu vou colocar só dm, né? Um decímetro, ele equivale a 1/10, né? A 1/10 de metro, ok? Por exemplo, e se eu quisesse ver a relação do decímetro com o centímetro? Bem, eu sei que um decímetro, deixa eu só apagar isso aqui. Eu sei que um decímetro equivale a 10 vezes 1 centímetro. Por quê? Aqui eu não estou dividindo por 10. Observe, eu não estou dividindo aqui por 10. Então, se eu for no outro centímetro, para descobrir quanto, eu tenho que multiplicar por 10. Então, se eu tenho um decímetro, então um decímetro equivale a 10 vezes 1 centímetro, ok? Porque nesse sentido aqui eu estou multiplicando. Ó. E quanto é que é... E no caso aqui, quantos decímetros cabe um metro? Se você multiplicar aqui por 10 o decímetro, você vai ter 10 decímetros. Então, 1 metro ele equivale a 10 decímetros. Por exemplo,
1 milímetro, no caso, se eu quisesse centímetro, né? 1 centímetro equivale a 10 milímetros, né? Então, porque nesse sentido vai multiplicando e nesse outro vai dividindo de 10 em 10. Então, se você sacar essa ideia aqui, principal, você consegue fazer as transformações tranquilamente. Outro exemplo, a gente vai fazer uma questão. Ó, no caso aqui eu tenho 6 metros. Quero transformar em centímetro, certo? Aqui ele já dá a dica na questão, multiplica por 100. Mas por que multiplica por 100? Eu vou explicar para vocês. Ó. Porque aqui eu não estou multiplicando de 10 em 10. 10 vezes 10 vai dar 100. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros, ok? Então, você sempre coloca o múltiplo correspondente. Então, se eu tenho 6 metros, no caso vai ser 6 vezes 100, né? Que vai dar 600. Eu vou colocar direto, a gente já sabe a multiplicação. 600 centímetros. Aqui um exemplo da letra da 17. Agora 1,5 metros. Aqui no caso a sacada é você transformar em fração. 1,5 é a mesma coisa que 15 sobre 10. Né? Vezes 100, no caso, você multiplica aqui por 100. Aqui você vai encontrar 150 sobre 10. 150 dividido por 10 vai dar 15. Então aqui o resultado aqui vai ser 15 centímetros, né? Então não precisa colocar porque aqui já tem do lado. No caso de quilômetro, multiplica por 1000 e etc. Outro detalhe a se ressaltar aqui nessa atividade ela já te dá a dica do qual valor que você vai multiplicar para encontrar a conversão. No caso aqui ele está pedindo para dividir por 1000, para encontrar. 6.000 milímetros equivale a 6 metros, porque se você dividir isso aqui por 1000, esses 3 zeros cortam, né, e vai embora, fica fácil a questão. Ok? Então, essa atividade não tem tanta dificuldade. Se você entende essa tabelinha que eu fiz aqui, se você entender isso aqui, vai ficar muito tranquilo de fazer as transformações, ok? Por exemplo, quanto equivale 1 metro em milímetros? Você vem aqui multiplicando, ó, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, 1000 milímetros equivale a 1 metro. Então, você tem aqui ó, que 1000 milímetros, mili, né, já está dizendo, né? Milímetros, né, no caso, equivale a, no caso, 1 metro, tá bom? Centímetros, 100 centímetros equivale a 1 metro. E no caso, 10 decímetros equivale a 1 metro também. Aí, no caso de quilômetro, aí teria que dividir, no caso, por exemplo, 1 km. Mas a gente pode fazer, ó, 1 quilômetro é 1000 metros, no caso. Você iguala a 1000 metros. E por aí vai. Essa relação é só você ir multiplicando, que dá para encontrar tudo direitinho, tá bom, gente? Espero que todos tenham entendido a atividade. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Tchau, tchau, gente.